Bom, caros amigos do arquivo, hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui o jornalista e escritor Alberto Vilas para falar um pouco da sua rica carreira, sobre o jornalismo, enfim, até sobre Copa do Mundo, por que não, né? A gente está aqui no meio da Copa do Mundo, por que não falar também um pouco sobre Copa do Mundo? Mas ele tem muita história, é um grande profissional e vai contar um pouco aqui sobre a sua trajetória no jornalismo, seja no impresso, na televisão, ele tem algumas novidades também. É um grande profissional, até antes de tudo agradecer ao Gabriel Prioli por ter feito aqui a ponte entre o Alberto e eu aqui. Alberto, antes de tudo, muito obrigado por ter colocado o seu tempo à disposição, Obrigado a ter você. aceito o Eu sempre convite. gosto muito de participar desses papos assim, sobre jornalismo, que é uma coisa que me acompanha desde criança, né? Então, eu vou tentar dar uma geral aqui, assim, do que foi minha carreira, que é uma carreira muito curiosa, não é uma carreira muito normal, não. Eu gosto de jornalismo, assim, na verdade, desde muito criança, sabe? Muito criança. Então, eu tinha, assim, 16 anos de idade, eu já comprava revista, já colecionava, já guardava. Hoje, a minha casa aqui é um verdadeiro museu. Eu tenho 3 cômodos na minha casa só de revistas, sabe? Revistas encadernadas, mas revistas assim, Senhor, dos anos 50, a Realidade, eu tenho todas essas coleções completas, né? Então, eu gostava muito daquilo, e meu sonho, minha Bíblia, era a realidade, porque eu achava, eu quero ler, eu li a realidade, achando, eu quero ser repórter, viajar pelo mundo, e é uma coisa que repórter mesmo, eu praticamente não é que não fui, não, que eu acabo sendo repórter, mas aquele repórter convencional eu nunca fui, né? Contratado como repórter eu nunca fui. Então, eu fiz o vestibular, na verdade, eu gostava muito de jornalismo, mas eu queria ser médico. Então, eu fiz o cursinho para fazer medicina, e 6 meses antes do vestibular, eu entrei num concurso de contos do estado do Paraná, que era um concurso muito importante na época, era o concurso de contos do Paraná, assim, Dalton Trevisan já ganhou, muitas pessoas assim, bem conhecidas já ganharam. Eu entrei nesse concurso, eu nem falei nada com ninguém, escrevi um conto e mandei naquelas coisas, 3 cópias, aquela coisa, tirava a cópia no carbono, né? Não tinha aquela coisa online, não, era pelo correio. E aí eu fui passar as férias numa fazenda no interior de Minas, eu sou de Belo Horizonte, e de repente chegou uma notícia lá, porque não tinha celular, não tinha nem telefone a fazenda. Chegou uma notícia que era para mim ir para Belo Horizonte, que eu tinha ganhado um concurso. Aí, assim, minha família falou, será que é ele mesmo? Assim, não falou nada com ninguém que ele participou desse concurso. Aí eu fui, né, voltei para Belo Horizonte. Quando eu cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, que eu comprei o jornal Estado de Minas, estava na primeira página, assim, Mineiro Anônimo vence concurso de contos do Paraná. Aí ele tinha uma entrevista rápida assim, com o meu irmão, falando assim, ele estuda, ele vai fazer medicina, mas agora com esse concurso, eu acho que ele vai fazer jornalismo. Foi assim que eu fiquei sabendo que eu ia fazer jornalismo. Aí realmente eu resolvi fazer vestibular de jornalismo. Aí eu fiz na UFMG, em 1971, e passei, aí fiz o primeiro, o segundo, o terceiro ano na Universidade Federal de Minas Gerais de comunicação. Naquela época não era jornalismo, não era nem comunicação, chamava curso de jornalismo. Aí o Brasil estava vivendo em 72, né, uma fase muito barra pesada, de ditadura, de tudo mais. Eu nunca tive um problema direto com a ditadura, não, mas eu era aquele cara rebelde, de participar das coisas na escola, tudo mais. Aí teve uma tarde em Belo Horizonte, numa praça em Belo Horizonte, que a polícia cercou, assim, pararam 2 carros da polícia, me cercaram e me confundiram com um terrorista guerrilheiro, que eles chamavam na época, chamado Alemão. Você é o Alemão, eu mostrei identidade, eles não acreditam muito, acham que é uma identidade falsa. Eu fiquei ali durante umas 2 horas até que eu convenci que eu não tinha nada a ver com essa pessoa. Mas eu fiquei tão revoltado, assim, eu era muito revoltado na época. Eu falei, eu vou embora desse país, né? Aí eu comecei a juntar dinheiro, falei assim, vou juntar um dinheiro aqui, eu trabalhava eu trabalhava num laboratório no Ministério da Agricultura, imagina. Aí eu juntei um dinheiro, falei assim, aí eu casei e fui embora para a França, né? Fui embora para a França sem falar uma palavra de francês, sem falar nada. Eu traduzi todo aquele tradutor juramentado, todas as matérias que eu tinha feito, tudo, mas eu cheguei na França sem saber falar merci, né? E achando que eu vou chegar lá, vou aprender francês em 2 meses e vou entrar para a faculdade.
Aí não foi bem assim. Quer dizer, lá na França eu trabalhei um pouco de tudo, mas eu demorei 2 anos para poder estar apto para entrar na faculdade, porque só lá que me caiu a ficha. Assim, eu já falo um pouco de francês, mas eu não sei escrever nada. Quer dizer, eu sou um analfabeto, que é uma coisa comum. Aqui no Brasil tem gente que fala português e não sabe escrever. Como é que eu vou entrar na faculdade, né? Então foi difícil. Eu passei 2 anos, depois eu entrei no Instituto Francês de Imprensa e comecei o curso de jornalismo lá, defendi uma tese sobre censura de imprensa no Brasil. É, deu tudo, enfim, deu tudo certo. Mas só que nesse meio termo, o Brasil explodia de imprensa alternativa, né? Cada semana era um jornal novo na banca. Você tinha De Fato, você tinha o Opinião, você tinha o Movimento, você tinha o Corjornal, você tinha o Versus, o Ex. Era assim, uma quantidade enorme. E naquela época, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque hoje, com essa tecnologia, a coisa fica bem mais fácil. Mas naquela época, eu tinha uma ideia de fazer uma matéria, por exemplo, eu entrevistava o Brizola e batia a máquina nas laudas, pegava o endereço do jornal Movimento, punha dentro do fazia as fotos, punha dentro do envelope e mandava sem conhecer ninguém no Movimento. Eu via lá assim, redator-chefe, fulano Raimundo Rodrigues Pereira, mandava para ele. E aí eu tinha a surpresa de repente, o meu irmão, que estava muito antenado na imprensa, assim, falou assim: nossa, a entrevista com o Brizola saiu na capa do Movimento. E ele não me respondeu nada, falando assim: que legal, você entrevistou, nós vamos te pagar. Não, ninguém pagava nada, quer dizer, eu mandava e aquilo ia saindo. E assim foi, no Opinião, no Versus, em vários jornais. E, curiosamente, né, apareciam jornais novos. Você olhava o expediente assim, correspondente em Paris, Alberto Vilas. Eu nem sabia que o jornal existia. Eles acho que pegavam de um jornal para outro para ficar meio chique. Temos correspondente em Paris, correspondente em Londres, em Nova York. Então, o meu nome aparecia em vários jornais que eu nunca escrevi nada e nem nunca conheci ninguém daquele jornal. Mas aí, assim, eu comecei a fazer uma coisa legal em Paris, que foi assim, o Movimento, que era o jornal que eu trabalhava mais, eles fizeram uma campanha de assinatura para o exterior, né? Então, eu que cuidava disso. Então, eu pegava esse nome. Só em Paris moravam 10 mil exilados, né? Eu pegava exilado que morava na Argélia, no Chile, tudo quanto é lugar, o endereço. Isso numa época que eu volto a te falar, sem internet, que hoje você entra no Google e acha. Mas como é que você vai achar o endereço de um ex-terrorista que mora em Berlim, né? Eu fui conseguindo, eu mandava, eles passaram a me mandar 150 jornais toda semana. Eu ia no aeroporto com um carrinho de feira buscar os jornais e vendia na livraria brasileira e portuguesa que existia em Paris. E o dinheiro, esse dinheiro da venda era meu, e o das assinaturas também. Então eu mandava um jornal, por exemplo, para o Miguel Arraes: olha, esse é o jornal Movimento, se você quiser assinar, custa $40 e tal, deposita na conta tal. Aí várias pessoas depositaram, não era uma fortuna, não, mas dava para mim sobreviver lá, né? Com o dinheiro das assinaturas e da venda. E agora, hoje eu fico pensando como que o mundo era outro, porque eu vendia isso na livraria portuguesa e brasileira, não tinha recibo, não tinha nada. Eu levava lá na segunda-feira, quando eu ia buscar na outra segunda-feira, o cara falava: vendeu 50, me pagava, abria o caixa, me dava o dinheiro. Você imagina, não existe mais isso. Hoje tem que ter tudo, seção de direitos, nota fiscal, não tinha nada disso, né? E assim eu fui me introduzindo nessa imprensa alternativa. Agora, curiosamente, quando eu voltei para o Brasil em 1980, nas asas da abertura, né? Eu achava que eu ia chegar aqui no Brasil, as pessoas iam estar discutindo política na esquina. E aí cheguei e encontrei um país como é o nosso, né? Assim, não é que ninguém discute política, mas não era o que eu achei que estava efervescendo aquela anistia, todo mundo voltando. Achei que era um assunto, né? Minha família estava comentando a novela das 8, não estava comentando político gabeira que está voltando. Né? Alberto, deixa eu aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta, né? A gente tem visto muitos jovens. Eu tenho 37 anos, eu não vivi a geração da ditadura, a minha geração é o início da nova república, e a gente vê muita garotada, pessoas com mais de 40 anos, pedindo AI-5, pedindo intervenção militar, golpe, enfim, tudo isso. E já que você falou, principalmente esse fato que você foi confundido, foi parado ali,
vai saber o que poderia ter ocorrido com você, né, naquele momento. Como é que era ser jornalista naquela fase? E para que essa molecada tenha noção, porque hoje você tem aí, como você falou, a internet, você escreve o que você É, quiser. Como é que era naquela fase você é uma coisa muito entrevistar o Miguel curiosa. Arraes em Brizola? É uma coisa muito curiosa, porque assim, primeiro assim, você tinha essas pessoas de esquerda, né? Assim que pessoas que ficavam ali, não, já não era mais com a arma na mão lutando contra a ditadura. E eu sei existia as outras pessoas que não eram pessoas que iam para a porta do quartel cantar o hino nacional. Né? O meu pai, por exemplo, era uma pessoa conservadora que ficava falando comigo, toma cuidado, mas meu pai nunca defendeu, não, tem que ter, o militar está certo. Você não via essa turma que você está vendo hoje, né? Que é uma loucura. Para mim é uma loucura. Você vê alguém pedindo com a faixa escrita intervenção militar. Gente, que loucura é essa? Né? Assim, é uma pessoa que você tem a impressão que não tem o menor conhecimento de história. Porque então você tinha a imprensa alternativa, por exemplo, você tinha o Pasquim, você tinha todos esses jornais, que era uma imprensa que combatia a ditadura, mas era ali, né, da maneira que possível. A Veja era censurada, as revistas eram o Estadão era censurado, tinha que mandar. O Opinião, por exemplo, foi massacrado por isso, porque ele tinha que mandar toda a edição para Brasília. Quando eu falo Brasília, voltamos lá à tecnologia, né? Tem que mandar um cara do avião da Varig e levar lá o material para Brasília. Uma semana antes da publicação. Quer dizer, o jornal saía velho. Hoje as revistas já saem meio velhas, né? Uma revista que vai sai uma semana depois da morte da Gal Costa, ela está velha. Agora, você imagina você mandar para Brasília, esperar uma semana para poder imprimir, agora estaria saindo a morte da Gal Costa, entendeu? Então era uma coisa que ficou velha, as pessoas começaram a se, né, até desinteressar. E muita coisa censurada. Fora que você tinha que fazer 3 jornais para publicar um, porque vinha página. Eu tive assim umas 70 e tantas matérias. Eu tive matérias censuradas, assim, entrevista com Augusto Boal falando de teatro. Não é falando a revolução, a guerrilha, não tinha nada. Eles censuravam porque era Augusto Boal. Né? Então, uma entrevista com Augusto Boal, que é exilado, não, cortava com um X vermelho. Então, assim, quem viveu isso, aí fala assim, voltar a esse tempo, que eu vou escrever uma coisa e tenho que mandar para Brasília para alguém aprovar que se quer ou não quer que saia publicado, né? Então é uma loucura. Né? Mas aí eu estava falando, eu voltei em 1980, eu passei quase 10 anos sem vir ao Brasil. Então, assim, quando eu cheguei na França, que eu falei com você, sem falar merci, foi mais fácil adaptar lá do que adaptar ao meu Brasil, que eu voltei 10 anos. Porque você ficar 10 anos fora do Brasil, sem a comunicação que você tem hoje, que hoje você pode estar na China, que você entra de manhã lá, sempre folhei a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo. Naquela época, meu irmão punha dentro da carta recorte de jornal e me mandava. Eu recebia lá com 10 dias de atraso. Se eu respondesse na hora, era mais 10 dias para vir. A nossa comunicação tinha um delay de 20 dias. Né? Então, assim, quando eu voltei, eu levei um susto danado. Né? E eu me lembro assim que na véspera de eu voltar, assim, só fazendo um parênteses aí para contar um caso, a gente ia muito na Varig, na Avenida do Champs-Élysées, que era onde tinha os jornais brasileiros, o Estadão, o Globo, o Jornal do Brasil, que ficava em cima da mesinha lá na recepção. A gente ia lá, sempre que passava lá, eu ia. E essas matérias para o movimento eu mandava pela Varig, eu passei a mandar de cortesia pela Varig. Né? Então, eu me lembro que eu estava lá procurando uma notícia, procurando uma coisa, aí um cara entra, abre a porta assim, e fala assim: alguém aí sabe quanto é que foi Vasco e Flamengo ontem? Era um carioca. Assim. Olha, eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou voltar para o Brasil. Não que eu seja contra futebol, não. Mas aquilo ali, aquela preocupação política, e um cara falou, o cara está aqui em Paris, passando férias, vai lá na Varig saber quanto é que foi o Vasco. Eu falei, será que é esse Brasil que eu vou encontrar lá? Porque a gente era muito politizado, a gente achava assim que, né, que... Então, assim, aí eu acabei voltando e eu voltei. Eu não conhecia São Paulo. Eu não conhecia, assim, eu nunca tinha vindo a São Paulo. Eu vim para São Paulo, peguei um ônibus em Belo Horizonte e fiquei na casa, não sei, talvez você conheça, Humberto Werneck, que é um cronista, um cara muito bacana. Fiquei na casa dele, que eu conheci em Paris. Cheguei na casa dele e falei, eu vou procurar alguma coisa aqui, eu estou com vontade de morar em São Paulo ou Rio. Aí ele falou, putz, você chegou numa fazinha, assim, porque tinham acabado de fechar o Jornal da República, que era o jornal diário do Mino Carta, né? Então tem, assim, 70 jornalistas, os melhores jornalistas do país estão procurando emprego.
E eu cheguei junto com ele sem nunca ter trabalhado numa redação, porque eu nunca tinha entrado numa redação, né? Eu trabalhava em casa. Assim. Aí eu dei uma sorte e eu falei assim, o que aconteceu na minha vida que minha vida mudou desse jeito? Eu cheguei no Estadão, eu conheci o Marcos Ferman, que era editor do jornal Esse, conhecia de carta, né? Nunca tinha ouvido a voz dele. E o Luiz Fernando Imediato, que trabalhava no Estadão e que foi colega meu na faculdade em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, eu fui lá procurar o Imediato e o Marcos Ferman. Aí o Imediato vira para mim e fala: vamos tomar um café aqui no corredor. Era naquela época que tinha ainda garçom, com gravata borboleta, servia cafezinho, passava de mesa em mesa com xícara de porcelana. Assim. Aí a gente foi tomar um café no corredor, aí chegou o José Maria Mairink, que era o editor de internacional do Estadão, e falou: esse aqui é o Vilas, o mineiro. Aí o Mairink virou para mim e falou assim: você mora aqui em São Paulo? Eu falei: não, eu estou aqui procurando alguma coisa. Você acredita que ele virou para mim e falou: você não quer começar a trabalhar, não, amanhã, não, porque uma menina do Internacional acabou de pedir demissão. Aí, no dia seguinte, eu estava trabalhando no Estadão sem passar pelo RH, eu não tinha diploma atualizado brasileiro, eu não tinha nem trazido, nem trazer as minhas coisas para São Paulo, meus documentos, eu não tinha trazido. No dia seguinte, eu fui trabalhar no Estadão. Eu fui jogado numa fogueira, porque a minha função lá era o quê? Às 5 da tarde eu chegava e separava os telex, né, com aquela, Internacional, Nicarágua, que estava no auge, Esporte, Oriente Médio, e distribuía para os redatores. E ficava lá até meia-noite. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha que chamar alguém. Falar: olha, morreu o Nixon. Né? Eu ficava rezando para não acontecer nada. Eu falo, imagina se acontece uma coisa que às 11 horas da noite, né? Pânico que não vai ser para transformar esse jornal. Aí eu, como gosto muito de jornalismo, eu ficava lá à noite, aí comecei a fazer assim, um jornal dos correspondentes. Tinha o Reale, tinha o Rocco Morabito, tinha o Isa Goraieiro. O Estadão tinha um monte de correspondentes pelo mundo inteiro. Eu fazia um jornalzinho para eles, assim, tipo a newsletter. Olha, a capa da Veja é isso, a manchete do Globo é essa, está acontecendo isso, o Flamengo ganhou do Vasco, essas coisas para eles, né? Aí eles gostaram muito disso, isso foi crescendo, eu fui convidado para passar para a redação do Internacional. Aí fui para a redação do Internacional, acabei sendo até subeditor de Internacional e eu sempre gostei muito de música. Eu sempre fui muito ligado em música. Você vê que as 4 paredes aqui são forradas de CD ainda. Então, eu ficava lá xeretando a editoria de arte do Estadão, até que eu comecei a fazer umas matérias. Faça um disco da Yoko Ono. Eu chegava lá e pensava: Yoko Ono? É muito legal. Fazia uma matéria sobre Yoko Ono. Aí, o que aconteceu? A Patrícia Mesquita, que é uma das Mesquitas, lá que tinha uns 20 anos na época, vendo aquele entusiasmo meu, falando assim: por que a gente não faz um suplemento cultural para o Estadão? Porque o Estadão não tinha o Caderno 2. Era a editoria de arte, era junto com o jornal. No meio do jornal tinha lá artes. Né? E a Folha tinha a Ilustrada, o JB tinha o Caderno B, o Globo tinha o segundo caderno, e o Estadão não tinha. Aí a gente fiquei naquela animação, assim, comecei a pensar, aí levamos um primeiro projeto para a direção que eles toparam, né? Toparam, então aí eu saí, fiquei 6 meses fazendo esse projeto. Foi aprovado, aí contratamos Caio Fernando Abreu, contratamos um monte de gente, Pepe Escobar, um monte de gente para fazer, tinham 50 e tantas pessoas para fazer o Caderno 2, que se chamava Etc. A gente fez o projeto inteiro, era um ETC, ponto, etc., que chamava. Foi o nome que eu dei, que eu sempre gostei desse nome. Falei: nossa, eu adoro o nome etc. É assim, você tem política, economia, esporte, etc. Né? Aí, assim, a gente fez vários números zeros. Aí, quando a gente levou para o Mesquita, o Mesquitão lá, o dono do jornal, ele folheou página por página. Tem uma frase dele que eu nunca me esqueço. Ele olhava assim, ele falou assim: jornal meu nunca vai ter uma foto colorida. Era naquela época que os jornais eram todos preto e branco. Falei: gente, o cara, se ele ressuscitasse hoje, ele ia levar um susto de ver os jornais todos coloridos. Mas, enfim. Aí ele aprovou, ele passou página por página, olhou, fez uma observação aqui ali, o número 0, que seria o primeiro, já valendo, né? Apesar de ser ainda número 0. Aí ele falou assim: tá ótimo, mas vai chamar Caderno 2, tá? Isso uma semana antes de lançar o caderno. Aí eu fiz uma pesquisa rápida, tinha assim, jornal de Manaus, de Belém, de João Pessoa, todos os jornais tinham um segundo caderno, chamava Caderno 2.
tinha uns 10, assim. Aí eu mandei para ele argumentando, falei assim, olha, não adiantou. O dono do jornal falou, vai chamar Caderno 2, é Caderno. A gente teve que mudar todo o projeto gráfico em uma semana, tirar todos. Eu tenho vários números zero aqui em casa, etc., sabe, que são super bonitos. E mudamos para Caderno 2 e lançamos o Caderno 2, e foi um sucesso enorme, isso em 86, porque o Estadão fez uma pesquisa, aí que a gente teve a ideia de fazer esse suplemento, de leitura. Então, índice de leitura. A primeira coisa era a primeira página, segunda página era economia, depois política. A seção de artes estava em 19º lugar, até depois do obituário, do informe agrícola, depois de tudo estava lá a arte. E, assim, em 2 meses, quando eles fizeram a pesquisa de novo, depois do lançamento, o Caderno 2 já era o segundo. Então, era assim, a pessoa pegava o jornal, via a primeira página e pegava o Caderno 2, porque virou um pasquim dentro do Estadão. Sabe? Era um jornal muito ousado. Né? Assim, Vilas, uma coisa interessante dessa história toda foi que a Folha, na época, até lançou um comercial cutucando o Estadão, é, né? é, E até, acho que quando o Caderno 2 entrou no dia, foi a primeira vez que o Caderno 2 rodou, eles fizeram uma matéria também, dando uma leve cutucada usando a Coca-Cola. Como é é. que você recebia essas cutucadas da Folha? Eu me lembro que a capa da Ilustrada, acho que foi Isso é que é, né? Que era uma matéria sobre a Coca-Cola, porque era comparando o Caderno 2 com o Estadão. O Caderno 2 pecava por uma coisa, assim, porque as pessoas que estavam ali não tinha muito. A Folha Ilustrada já tinha anos de estrada, então eles já tinham lá uma manha, né? De receber os livros, de receber os discos. A gente começou do zero. Então, eles estavam um pouco na frente da gente. Às vezes davam um disco assim, que a gente não tinha dado, não tinha nem recebido, quando vira sair a capa. E a gente tinha aquela briga boba, que até hoje eu acho muito boba, de falar, não, a Ilustrada já deu, nós não vamos dar. Com coisa que todo mundo comprava 5 jornais e ficava comparando. Não é, né? Se a pessoa quer ver uma boa matéria no Caderno 2, quer ver uma boa matéria na Ilustrada. Mas aí foi uma época muito engraçada, porque o lançamento do Caderno 2 ele causou um burburinho muito grande, porque realmente o Caderno 2 dos primeiros 2 anos ele não tinha nada a ver com o Estadão. Ele era muito ousado. Assim, ele era na verdade, ele era um pasquinha, era mais do que um pasquinha, ele era uma porra louquice. A gente tinha lá o Charles Magno, que fazia as cartas, a gente tinha uma página só de carta de leitor, descendo o cacete, elogiando, falando, uma coisa que não existe mais. Hoje tem lá o painel da Folha, mas a Ilustrada não tem uma página de pessoas, a gente tinha uma página. E aí o cara fala assim, vocês são muito chatos, vocês não entrevistaram o Djavan, não sei. Aí ele respondia assim, vai catar coquinho. Isso saía publicado. Vai lamber sabão. Sabe? Então era uma coisa assim tão maluca, né? Era muito maluco. Teve uma edição censurada que eu tenho aqui em casa, ela censurada pela direção, que era uma Monique Evans só com a parte de baixo do biquíni, com o peito de fora. Quando o Miguel Jorge, que foi até ministro do Lula, né? O Miguel Jorge era o diretor-geral, ele viu aquilo, ele mandou parar as máquinas, a gente teve que pôr um biquíni na Monique Evans, e eu tenho as 2 edições aqui em casa, uma com peito e outra sem peito. Né? Então aconteceram várias coisas assim, até que entrou o Augusto Nunes e encaretou o jornal. Ele achou aquilo ali uma porra louquice, então até a diagramação, tudo virou. E hoje eu acho assim, uma tragédia o Caderno 2. Sinceramente, se você comparar a capa da Ilustrada, a capa do segundo caderno, o Caderno 2 está feio, né? Assim, você pega, às vezes tem lá o disco do Chico na capa da Ilustrada, o livro do Chico na capa do segundo caderno, e a capa do Caderno 2 é os melhores panetones do ano. É uma coisa que virou uma outra coisa. Hoje é um outro produto, né? Aí eu fiquei um ano e pouco no Caderno 2, aí eu tive uma proposta muito boa para ir para a TV Bandeirantes fazer o Jornal de Vanguarda. E eu era contra a televisão, né? Mas contra a televisão, assim, meus 2 filhos que nasceram na França, acho que eles viram televisão pela primeira vez com 7 anos de idade. Era aquela coisa, a televisão é o ópio do povo, emburrece as pessoas. A gente não tomava Coca-Cola, porque era coisa de americano, não mascava chiclete, era uma coisa maluca, assim. Então, assim,
Aí eu falei assim, putz, me deu vontade de fazer, que ia ser um jornal de vanguarda, às 11 horas da noite, com a Doris Guice, que não sei se você conhece, Doris Guice, ela teve até um programa na Globo depois. Era um jornal bem. O Leminski, o Paulo Leminski, estava já na equipe do jornal, tinha umas pessoas uma equipe bem bacana. Eu fui lá conversar com o Fernando Mitre sobre o que era, para saber o que era para fazer. Eu falei, não, você vai ser o editor-chefe do jornal, é um jornal que vai falar de. Tem o Chico Caruso, tem o Índio, tem o Fernando Gabeira. Eu fiquei muito entusiasmado. Então, eu falei assim: quando que estreia? Ele falou, isso era uma sexta-feira, ele falou, segunda-feira que vem. Eu achei que eu ia ficar 6 meses, como eu fiquei no Estadão, fazendo número zero, entendeu? E não, eu nunca tinha entrado numa ilha de edição, eu não tinha a menor ideia do que era fazer televisão. Sei que na segunda-feira, quando acabou o Jornal de Vanguarda, que subiu o crédito, assim, editor-chefe Alberto Vilas, eu falei assim, gente, isso é mentira, não é possível, porque as pessoas devem achar, olha, esse cara que está editando, eu não sabia, ficou um cara ali do meu lado durante 15 dias, mas é aquela coisa, quando você é jogado na fogueira, você não se queima, né? Assim, o Estadão foi a mesma coisa. Eu cheguei no Estadão, eu só vi as pessoas falando assim: já chegou o Morábito? Já, eu não sabia nem o que era. Aí eu comecei a pegar, é um correspondente, é o nome de um cara. E televisão foi a mesma coisa. Em 15 dias eu fiz um curso de jornalismo de televisão, porque ali eu aprendi tudo, como se editava, tudo, né? Porque eu não trabalhava com música, com imagem, né? A televisão é E, muito diferente de jornal. Alberto, além desse grande desafio de você entrar no escuro, né, vamos dizer assim, mais uma vez na sua carreira, você pegou um produto que ele era já um clássico da televisão, né? Pois Que foi é, criado pelo Fernando Barbosa Lima, passou na Excelsior, na Globo, na Tupi, era um telejornal moderno para a época, né, que ele era não era exibido, assim né? uma televisãozinha né, de bairro, coisa pequena, não. Era a TV Bandeirantes com um jornal de vanguarda e contratou assim, pessoas de peso para fazer o jornal. Então, assim, não era brincadeira, né? Aí eu fiquei um tempo no Jornal de Vanguarda e aí eu tive um convite para a Folha, para ir para a Folha, que eu topei ir para a Folha, porque me deu saudade, falando do jornal, vou para a Folha e tal. É aquela coisa meio vaidosa de achar, não, trabalhar na Folha, trabalhar na Abril, né? Era o máximo isso. E foi a pior experiência que eu tive. Eu fiquei 6 meses na Folha e fui embora porque depois de você trabalhar na televisão, que você tem uma notícia que você faz aqui, você põe no ar, aí você trabalhar no jornal, para mim, passou a não existir o jornal de hoje. Era assim, não, essa Folha, quando chega aqui em casa de manhã, é o jornal de ontem, né? Porque foi feito todo ontem. Aquilo baralhou a minha cabeça. Aí eu saí da Folha, aí eu tive o convite para ir para o SBT para fazer o Jornal da Noite, que era mais ou menos o jornal de vanguarda deles, lá com a Lilian Vitifib. Aí eu topei na hora, falei, não, vou voltar a fazer televisão, é o que eu gosto, tudo mais. Aí eu fui, e foi no auge do SBT. Se você pegar hoje. Até, desculpa te interromper, que isso é muito interessante. Você comentou que na época era contra a televisão e tudo mais, e você assume um jornal numa emissora totalmente popular que era o SBT tentando. E como é que foi o desafio para você colocar um produto junto com a Lilian Whitfib para um público bem diferente do Pois habitual do SBT? é uma coisa que eu tenho, acho que na veia, assim, sabe? Eu não sei o que acontece, que quando eu agarro um projeto, assim, por exemplo, assim, eu trabalhei recentemente em rádio, mas eu nunca tinha trabalhado em rádio. Mas quando eu sou jogado no coisa assim, eu passo a gostar tanto, assim, eu não sou CDF, não, eu sou daquelas pessoas que falam, vão todo mundo embora, vão para o cinema, não vão ficar aqui até meia-noite, não, porque a vida está lá fora. Mas aquele entusiasmo e com uma equipe muito legal e com uma liberdade total, assim, né? Assim, não tinha nada. A época era outra também, mas não tinha nada. Ele falou, não, isso vocês não podem falar, a gente quer entrevistar o fulano. Não existia, a gente fazia o jornal, não passava por ninguém, não passava pela direção, texto, não passava nada. A gente teve foras, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente fazia muita matéria de economia lá, que a Lilian gostava muito, que era assim, vamos pegar o carro Gol e ir em 10 concessionárias e ver o preço. O mesmo Gol, para ver, e a gente dava uma tabela. O Gol Natal aí custa 10 mil reais, na outra 5 mil, 9 mil, 9.800. A gente adorava fazer essas comparações. Um dia a gente deu um carro que estava muito mais caro na Caraigá, sabe assim, Caraigá Veículos.
Aí a Lilian Vitifibra improvisou um caco ali na hora e falou assim: olha, gente, essa Caraigá aí vocês não passam nem na calçada. Sabe? E a Caraigá é do Silvio Santos. Você imagina? A gente não sabia que essa Caraigá era do Silvio Santos. E foi para o ar. E ninguém foi repreendido por isso, de falar, não, você não podia ter dado. Não existia isso, era uma porra louquice. Quer dizer, eu caí em certos lugares, apesar de eu ter caído no Estadão, eu fazia uma certa. O que eu chamo de porra louquice não era, porque a gente tinha uma puta responsabilidade. Mas era uma coisa da nossa cabeça. As pessoas tinham ideia, a gente punha no ar. A nossa reunião de pauta no Jornal do SBT, a gente chamava todo mundo secretária, boy, contínuo, entregador. Eu não tinha entregador do iFood, mas se tivesse, ele entrava também. E todo mundo participava, e era muito rico, porque às vezes um cara lá todo intelectual lá, fala, não, nós podíamos fazer uma matéria sobre isso, que é uma tendência. Aí o cara que morava na periferia fala, putz, isso já existe na periferia há 5 anos, isso aí já está rolando. A gente não tinha. Então era uma coisa muito rica, era uma coisa que a gente, né, assim, e a gente fazia assim, test drive de automóvel, testando o automóvel, chamava um piloto, chamava o Rubem Barrichello para comentar o carro. Nunca a gente teve interferência, olha, você tem que falar que esse carro é bom. O cara falava que ele gastava muita gasolina. Era uma coisa assim que hoje eu fico pensando, gente, não existe. Depois eu fui trabalhar na Globo e sei como que é. Sabe, não existe isso. Você achar, vou pôr uma matéria sobre o Tigo, né, fazer o carro Tigo, fazer uma matéria no Jornal Nacional. Isso não existe. Né? Mas naquela época existia, e sem a gente ganhar um centavo de jabá, de nada, não ganhava nada, era coisa da nossa cabeça. Né? A gente fazia fast food com comida, pegava 3 marcas de miojo e fazia um test drive para ver qual que era o mais gostoso, dava para as pessoas. Isso se tornou uma das marcas registradas do Jornal do SBT, né? Foi um ponto principal ali. Né? O pessoal da Globo torcia um pouco o nariz, eles achavam que a gente ganhava. Hoje eu fico vendo, quando eu vejo aqui o programa da Patrícia Poeta, quando eu vejo mesmo o Globo Esporte, que coloca lá o churrasquinho da Seara, né? Vamos fazer aqui o churrasquinho, isso aqui é a linguiça da Seara. O apresentador falando, ali eu sei que é merchandising, mas não existia. A Globo não podia falar marca. A gente ia gravar no supermercado, tinha que virar todos os rótulos para trás para não aparecer que está escrito Coca-Cola, entendeu? Então, assim, uma coisa mudou muito. E naquela época a gente tinha essa liberdade e sem preocupar com nada. De falar assim, os jornais eles achavam que a gente ganhava. Ah, imagina, vai fazer um carro falando bem sei lá, naquela época era o Cadete, sabe? Falando bem do Cadete, imagina, os caras ganharam uma grana. E não ganhava, nunca ganhamos um centavo. Né? Assim, isso é uma coisa que eu posso garantir que nunca ganhamos. Aí eu passei uma época meio fora da televisão, eu fui fazer campanha política, que também era uma coisa, né, que as pessoas torciam o nariz. Eu passei 6 meses em Manaus, trabalhando na campanha de política de um candidato que tinha Glória Maria, Heraldo Pereira. Você imagina como que o mundo mudou, né? Você imagina se o Heraldo Pereira hoje vai sair da Globo para ir fazer campanha política para um candidato do PMDB lá em Manaus, né? Aí, quando eu voltei, eu passei uma temporada na Manchete, que eles me chamaram também para fazer o que ele chamava Dia e Noite, que era um jornal da noite apresentado pelo Renato Machado. Todo mundo, muita gente da Globo tinha ido para a Manchete, na época do Pantanal, né? Então, Alice Maria, todo mundo estava na Manchete. Aí eu fui fazer esse jornal com Paulo Marcum, fiz lá durante 1 ano, e aí, assim, eu voltei depois para o SBT, aí a Globo, o que acontecia? O jornal da Globo, o jornal do SBT, ele era tão ousado, né? A gente, só para te citar um exemplo, a gente fez uma matéria sobre os anões do orçamento, que foi uma coisa que tomou conta do país, chamava-se Anões do Orçamento. A gente fez, o off era todo correto, todo perfeito, e as imagens eram só da Branca de Neve, sabe? A gente pôs no ar. A gente punha na escalada, por exemplo, teve um dia que o Palmeiras foi jogar com o Vasco e o Palmeiras não apareceu para jogar em protesto contra alguma coisa, o Vasco ficou ali no campo e depois foi embora. Aí a gente dava na escalada assim, Palmeiras dá uma de Tim Maia e não aparece para jogar. Sabe? A gente não tinha essa coisa de falar, não pode, que hoje em dia é tudo. Hoje eu acho, eu não condeno, não, que eu acho que até com os jornais, a meteorologia, por exemplo, hoje para mim é um espetáculo, porque na minha época era só uma coisa chapada, né? Então, assim, mas a gente tinha essa liberdade, e aí ainda punha os jogadores do Vasco saindo do campo, e a música assim, me dê motivo para ir embora, porque a música do Tim Maia. Isso, quando o jornal do SBT entrava,
junto com o Jornal da Globo, ele batia o Ibope, passava o Jornal da Globo. Porque o Jornal da Globo estava dando lá a cotação do ouro, a cotação do dólar, né? Como é que foi o movimento na Bolsa, e a gente lá dando o Tim Maia, o Vasco, coisas completamente... As pessoas... E a gente não deixava de dar informação, não era um jornal só de entretenimento, mas a gente achava que em jornal de final de noite, não vamos repetir o jornal do Boris Casoy, não, porque o jornal do Boris Casoy é 8 horas da noite, né? Aí assim, a Globo me chamou várias vezes e eu não aceitei umas 3 vezes, porque eu achava que trabalhar na Globo era... eu tenho 4 filhos, hoje todos adultos, mas assim, eu adorava a minha família, ficar com os meus filhos, participar, buscava na escola, e eu achava que trabalhar na Globo era só trabalhar na Globo, você não podia fazer mais nada na vida, você não ia fazer mais nada na vida. Era assim, Globo e Globo, primeiro a Globo, depois a família, depois os filhos, e eu resisti um pouco. E aí assim, eu acabei indo, né? Assim, levei quase toda a equipe do Jornal do SBT para fazer o Jornal da Globo, com a Sandra Nemberg, que era uma pena que entrava às 2 horas da manhã, sabe? Assim, era tarde demais, assim, era uma coisa absurda. Mas aí mas com aquele mesmo estilo, mais ou menos, E na Globo, às vezes eu recebi umas chamadinhas assim meio irônicas, que a gente fazia as passagens de bloco, por exemplo, sempre ilustrada. Nunca era uma coisa, veja a seguir a previsão do tempo. Ela sempre tinha uma... Se era aniversário do Drummond, você fazia umas passagens com poemas do Drummond, umas coisas super bem sacadas, assim. Aí uma vez a gente fez com uns livros que saíram que eram ilustrando música. Então pegava tipo, o livro do Caetano, pegava a música lá, todos os poderes, aí pedia para um cara, um artista plástico, fazer uma obra, né? E eu me lembro que o leãozinho do Caetano era uma garrafinha do Mate Leão. O cara teve essa ideia, quer dizer, o cara não, né, valia tudo ali também. Aí a gente pôs na passagem, né, assim, todas as passagens de blocos eram sobre esse livro. Quando a gente pôs o Mate Leão, o telefone tocou, entendeu? Assim, quanto é que vocês ganharam aí do Mate Leão para pôr isso aí? Eu não tinha ganhado, antes tivesse, não ganhei nada. Porque a gente gostava de fazer isso, achava ousado, achava legal. Então não tem essa, a gente não pensava, não vamos pôr não, porque Mate Leão é marca. A gente não tinha muito isso, né? Aí, assim, do Jornal da Globo, eu pulei para o Hoje, que também era completamente diferente do que é hoje, porque hoje é só notícias, né? Naquela época tinha receita, mas a gente sempre procurava dar uma forma legal para as coisas. Então, a receita do Jornal de hoje virou assim uma torta de banana. A gente vai na feira mostrar os tipos de banana, quanto é que está custando a banana, até que antes eles só davam receita. A gente sempre pensava uma coisa. O tempo, por exemplo, a gente dava assim, umas coisas assim, estava tendo uma festa, a gente dava a previsão do tempo lá da festa, para mostrar alguma coisa. Aqui está 35 graus. A gente inventava muito, era um jornal muito inventivo. Do jornal Hoje, eu passei 3 meses no Jornal Nacional, que foi substituir uma licença do Mário Marona, que era o editor-chefe. Aí foi engraçado, porque o meu sonho era fazer os textos que eu fazia para o Jornal da Globo na boca do Cid Moreira. Boa noite. E eu fazia umas coisas meio assim, coisas que as pessoas perceberam que tinha alguma coisa ali assim meio. E ele entrou no programa e não é que virou um jornal maluco, não, porque o Jornal Nacional é aquela coisa, não tem como você achar que vai fazer brincadeira ou vai fazer coisas, né? Mas enfim, mas mesmo assim eu ainda consegui fazer. Aí eles me Roberto, chamaram para ir para o Fantástico. Roberto, desculpa, antes da gente entrar no Fantástico, eu queria te perguntar, porque você foi por SBT, havia um jornalismo muito forte naquela época, como É, você disse, foi o melhor momento do jornalismo do SBT, com vocês no Jornal do SBT, aqui agora, o Boris é. Casoy, enfim. Como é que foi também a experiência de sair do SBT e ir para Globo? Como é que foi esse choque para Pois é, você, não só de estrutura, mas também de profissionais, linguagem? Como é que foi é, esse choque? foi engraçado, porque assim, que na verdade, você, na Globo, a diferença que você tinha é que era assim, que dava 30 pontos. Por exemplo. Quando eu fazia o Fantástico, dava 40 pontos todo domingo. Então você sabia que você estava falando para milhões de pessoas. O SBT, se você deu lá o Caraigá, se isso fosse na Globo, hoje estaria nas redes sociais, o meme tomava conta do Brasil, né? Mas eu achava, o que acontece é o seguinte, o SBT, na verdade, para a minha passagem para a Globo, foi uma escola de jornalismo, porque a gente não tinha recurso nenhum
Para você ter uma ideia, a gente tinha lá o Yelson, que era o boy, que hoje não existe mais essa figura. A gente precisava de uma música, vamos lá, Me Dê Motivo, do Tim Maia, não tinha no SBT. Aí tinha uma pensão lá na Vila Guilherme, que o Yelson conhecia a dona da pensão. Ah, lá na pensão tem isso. Ele pegava e ia a pé lá na pensão pegar o disco do Tim Maia. Isso, quando eu conto, eu falo assim, nossa, isso foi no século XVII. Não, já tem um certo tempo, mas assim, imagina se existe. Aí, quando eu cheguei na Globo, eu levei um susto, porque assim, no SBT, era assim, morreu Ayrton Senna, eu saía daqui da minha casa, ia para o SBT, sem saber o que tinha. Né? Como é que nós vamos cobrir isso aí? Sabendo que Fórmula 1 é da Globo, era da Globo, mas mesmo assim a gente fazia uma coisa legal. Então, quando eu cheguei na Globo, que fala assim, morreu o Papa, já tem lá, o William Bonner já pegou o avião para o Vaticano, a Ilse Scamparini já está lá cobrindo. Então, a responsabilidade era muito grande, mas a estrutura, você não precisava abandonar seus filhos e a família, porque quando você ligava para lá, vocês estão sabendo aí que o Papa morreu, já estava toda a estrutura montada, já tirou passagem para os caras ir, já sabe quem vai, porque tem uma máquina que funciona lá que é uma coisa maluca. Né? Quando a gente vê essa cobertura de eleição, tudo isso é pensado um ano antes. Eles já estão pensando aqui no Carnaval, já estão pensando desde o início do ano passado. Né? Não é uma coisa de uma semana antes, vamos ver como é que nós vamos cobrir o Carnaval. Né? Então, assim, agora, não é que a gente se adapta, não, mas assim, eu, na verdade, eu nunca sofri censura na Globo. A gente fala assim, essa matéria você não pode dar. Mas eu não é que eu pisava em ovos, não, mas eu não ia chegar lá e falar, vamos fazer uma matéria sobre o carro tal. Eu sabia que isso não cabia na Globo. É como você ir trabalhar na Veja, achar, vamos dar mulher pelada? Não vão dar, não é. Você não vai chegar lá, você edita Playboy e aí vai lá para a Veja, eu quero pôr mulher pelada na Veja. Você não vai nem questionar isso. Então era um pouco isso, né? E com uma estrutura muito grande, assim, era uma coisa muito impressionante. Agora, hoje, eu assisto o Fantástico na minha casa, eu não gosto muito, sabe assim? Tanto é que eu saí da Globo por conta própria, eu quis sair porque eu não tinha fim de semana, né? Sábado e domingo eu trabalhava no Rio. Então, no último ano que eu trabalhei lá, eu guardei os tickets de embarque, eu entrei no avião 152 vezes em um ano, que eu ia toda terça-feira, não tinha videoconferência, não tinha, era presencial. Toda terça-feira, toda quinta-feira e todo fim de semana eu estava no Rio. Né? Os meus filhos ligavam para mim, pai, você está onde? Assim, no Rio e São Paulo. Porque eu vivia na ponte aérea. E eu poderia estar lá até hoje, não sei agora com essas demissões que estão fazendo com as pessoas com mais de 70 anos, eu teria dançado também. Mas eu teve uma hora que eu falei assim, não, eu vou parar, porque eu não vou ficar aqui até fazer 80 anos, até ser Cid Moreira aqui dentro, aí depois, quando eu não conseguir mais andar, eu vou sair de lá para fazer o quê? Para ficar em casa de pijama? E eu resolvi sair. Tanto é que eu faço, depois que eu saí, eu faço milhões de coisas diferentes, contribuo para a revista, faço um monte de coisa, mas sem aquela coisa de acordar de manhã, ter que pôr a roupa e ir para o trabalho. Né? Então, assim, o Fantástico hoje que eu assisto, eu acho assim, uma quantidade de polícia, uma quantidade de coisa. E eu, antes de sair do Fantástico, eu fiz um projeto para eles, que eu entreguei lá, deixei lá pronto, que era, o meu sonho era dividir o Fantástico em 3 programas. Sabe, assim, tudo com o mesmo nome, mudava os apresentadores, mudava o cenário, mas ia ter um jornalzinho de 20 minutos de notícias do dia, ia ter um só de show da vida mesmo, né? Assim, entrevistas, coisas bacanas, espetáculo, e um terceiro de esporte. Aí eles argumentaram que assim, mas quem gosta de esporte só vai assistir o de esporte. Mas hoje é meio assim eu não sei quem que senta na cadeira às 8h30 da noite e fica até 11 horas assistindo o Fantástico sentado na poltrona. Tem uma coisa que interessa, ele vai e assiste. E o Fantástico, ele tinha uma coisa muito curiosa, que ele é meio demodê, sabe assim, porque eles fazem um espelho pensando assim, falta coisa para criança, falta coisa para velho, falta coisa... Eu acho que isso não existe mais, né? Porque o Fantástico, quando foi para o ar em 73, era uma televisão na sala, só uma televisão por casa, e a família toda em volta. Pai, mãe, avó, namorado, cachorro, todo mundo ali assistindo o Fantástico. Hoje, não é assim, cada um está assistindo o Fantástico no seu quarto, não. No quarto está assistindo a Netflix, o outro está no celular, não existe mais. Se você quiser ver o Fantástico, você vê no dia seguinte. Naquela época não era. Você perdeu o clipe do Michael Jackson, você perdeu tudo, não tem como ver de novo. Né? Então, hoje não. Então,
E eles ainda acham assim, que você acha que você vai pôr uma matéria de criança, que as crianças vão assistir o Fantástico, porque tem uma matéria de criança. Tem canal de criança aí, Gloob, 24 horas no ar. Não tem mais isso. Né? Quem gosta de bicho tem o Animal Planet. Quem gosta de receita está aí no GNT o dia inteiro passando receita. Então, assim, eu não sei como que o Fantástico ainda resiste até hoje, com tanta mudança no mundo, né? E ele ainda é moderno, tem umas cabeças modernas, tem umas coisas assim, mas eu acho que não existe mais nada de que dura 2 horas e meia, né? Assim, O, você vê essas a, séries. além da duração, porque realmente Fantástico ele é um programa longo, né? É muito longo, não existe Um dos mais mais isso, né? longos. O que te incomoda nesse formato do Fantástico hoje, além, digamos, da duração? Eu acho assim, primeiro que eu tinha uma briga muito grande na Globo, briga entre aspas, assim, porque eu sempre gostei, do que eu te falei de música, então assim, na época que eu trabalhava no SBT, eu ficava implicado como que a Globo conseguia dar na frente da gente o clipe da Madonna. Depois que eu fui para a Globo, eu entendi que a Warner ia lá na Globo oferecer um clipe da Madonna. Se a Globo falasse assim, eu só posso pôr daqui a 2 meses, eles esperavam os 2 meses, porque queriam sair num programa que dava 50 pontos. Eles não interessavam dar no Jornal do SBT quinta-feira. O negócio, ele imagina, dar domingo no Fantástico, dando 40, 50 pontos, então não tinha como a gente concorrer com eles. Já acharam, não, nós vamos conseguir o clipe da Madonna primeiro. E naquela época o clipe era o filé mignon, né? Porque hoje o clipe até já acabou, mas naquela época você passava, quando chamava um clipe novo do Michael Jackson, parecia um jogo do Brasil na Copa do Mundo, as pessoas paravam para ver, né? Então, eu percebi essa concorrência. Então, eu gostava muito quando a gente recebia, por exemplo, um clipe. Eu me lembro de um clipe do Chico Buarque, maravilhoso, que a gente recebeu, isso 20 anos atrás, né? Que eu fui lá propor, que a gente passava o espelho com a direção do programa, né? Porque eles não davam, às vezes davam uma interferência aqui e outra ali. Mas aí eu vou até te confessar uma coisa aqui, que hoje eu acho que não tem mais importância, porque eu não estou na Globo e nem essa pessoa está na Globo. Mas a Globo ela é cismada que ela está certa. Nós estamos certos, né? Então eu ofereci o clipe do Michael Jackson e o Evandro, que era o diretor de jornalismo na época, falou: nós não estamos aqui para vender disco do senhor Francisco Buarque de Holanda. Aí, na mesma semana, davam uma matéria de 15 minutos da Ivete Sangalo mostrando o quarto do bebê que vai nascer. Você entendeu? Então era para falar assim: nós não estamos aqui para vender disco também da Ivete Sangalo, porque a gente vai mostrar 15 minutos de Ivete Sangalo, isso vai ajudar a vender disco para ela. Né? Então, assim, mas eles, quando cismavam com uma coisa, não queremos, era meio chato. E a gente teve. O único problema que a gente teve na Globo, que eu tive na Globo, foi quase na véspera de eu sair, que o IDEC chegou lá com uma pesquisa mostrando que o Guaraná Antártica estava com menos Guaraná do que estava escrito na embalagem. 250 ml, um tinha 245, 243, mas, quer dizer, de 70 em 70 ml, de 7 em 7 ml, você imagina o que não representava isso para a Antártica, né? Aí chegou essa denúncia, tinham feito pesquisa em 26 supermercados de 20 estados, uma coisa sua. A ideia que era muito, é que nem o Procon, né? Que nem aquele metro, é coisa muito precisa. Eu levei para a reunião de pauta e a direção falou, eu tinha certeza que eles iam falar que não, por quê? A Antártica era a maior patrocinadora da Copa do Mundo. Sabe? Assim, imagina, vocês vão dar uma matéria do patrocinador que comprou por 10 milhões uma cota, falando que o Guaraná tá pondo menos Guaraná do que está falando. Não dão. Mas como eles não dão o braço a torcer, nunca falam assim, não, nós não vamos dar porque o Guaraná é o patrocinador da Copa, isso aí está proibido de dar. Nunca falam isso. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu peguei um repórter, fizemos uma matéria enorme, sabe, mostrando exatamente, levamos para o Inmetro, mediu, está faltando, do norte, sul, leste, oeste. A matéria eu coloquei no espelho, e quando eu cheguei lá no domingo de manhã, estava ainda, não, no sábado de manhã, estava no espelho. Pesquisa Guaraná. Se eu não estou acreditando, eu estou saindo do Fantástico e vou levar essa glória de ter posto uma matéria. Aí, quando foi domingo, por volta de meio-dia, o Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo hoje, me liga e fala assim:
essa matéria do Guaraná, o que que é? Aí eu expliquei para ele o que que era. Ah, manda um boy trazer essa matéria aqui em casa. Naquela época que você tirava uma cópia VHS, o boy pegava a motocicleta e ia lá na casa dele, a Vieira Solto, entregar para ele assistir, porque não tinha como assistir pelo computador. Aí, quando chegou 6 horas da tarde, 2 horas antes do Fantástico no ar, ele falou assim: olha, eu achei essa matéria meio confusa. Assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu não sei se essa pesquisa ela é muito séria. Vamos deixar isso para a semana que vem, que a gente vai apurar umas coisas. Nunca mais tocou no assunto. A matéria nunca foi pro ar. Quer dizer, não foi pro ar. Não foi para o ar porque o Antártica era o patrocinador. Não é porque a pesquisa é mais do que clara, não tinha dúvida nenhuma. Né? Então, assim, olha que eu estou contando isso Roberto, em primeira mão. você ficou quanto tempo você ficou no Fantástico? Fiquei 10 anos. 10 En- anos, é. Entre que anos? Entre 2000 e 2010, eu acho. Foi mais ou menos isso. Assim. Eu fiquei 17 anos na Globo. Fiquei A- 2 anos Até no para Jornal da Globo. aproveitar, sim, fazer uma pergunta de bastidores, né? Porque o Fantástico ele sempre foi um campeão de audiência É, inquestionável até hoje. Só que o Fantástico ele sofreu muito em 2001 graças à Casa dos Artistas, é. do seu Silvio Santos, que bateu a audiência do Fantástico e deu o Não, maior recorde na e época para o SBT. estreou de Como é surpresa, que né? foi os bastidores? Como é que foi ver o SBT, depois de muitos anos o Fantástico, perder assim, ainda mais para um reality show? Assim, o Casa dos Artistas entrou no ar de surpresa, né? Não anunciou nada. Foi uma coisa assim que ninguém sabia que ia ter, não foi assim anunciar, estreia amanhã, foi uma coisa de repente a gente levou e realmente bateu assim de 50 a 15. Eu já vi o Fantástico dar 48 pontos. Quando entrava o Drauzio Varela, os quadros do Drauzio Varela, entrava com 40, 42. Eu acompanhava ali, né, no Switch, você acompanha o minuto a minuto, vai virando, né? Cada minuto vai virando. 42, 45, 47, 40, era uma coisa impressionante. Então, hoje, assim, para você ter uma ideia, a média do Fantástico era 40 pontos quando eu saí. Não porque eu saí hoje a 18, 20, mas a televisão mudou, né? Assim, é o que eu falei, você assiste o Fantástico em outras mídias, você assiste outro dia, mas o Fantástico hoje não chega a 20 pontos. Né? Naquela época, a orientação da direção é assim: a gente não pode ficar preocupado e achar assim, vamos dar uma matéria também parecida com isso, vamos fazer o nosso programa, que o nosso programa é um produto bom. Eles nunca baixaram o nível de falar assim, vamos entrevistar o Sérgio Malandro. Nunca, sabe? E ali perdeu um dia, uma semana, duas, depois o Fantástico hoje é o líder. Ele dá 18 pontos, mas o concorrente mais direto dele, que é o Domingo Espetacular, dá 9. Né? Então é metade, sabe assim? Então, agora, eu assusto muito porque a gente, quando dava 34 pontos, me chamavam lá no Rio, reunião de urgência, emergência, porque o que está acontecendo com o Fantástico que ele passou de 45 para 34. Eles têm uma preocupação enorme com o Ibope. O Ibope é uma coisa assim que assustadora. Assim, você fica. Isso é um lado muito ruim da televisão, porque eu acho que ninguém trabalha na Folha e acorda de manhã e fala quantos jornais será que a gente vendeu, hein? Eu acho que não passa pela cabeça do jornalista, talvez do cara do comercial, sim, mas do jornalista, eu ficar preocupado se a matéria, se a Folha, se o Estadão vendeu, e a Globo você fica ali naquela tensão de que, porra, deu 34 pontos, e assim, e eu sei que a gente já fez programas espetaculares que deram 34 e programas ruins que já deram 48. Para mim não existe isso. Ah, tá ruim porque ninguém assiste todas as televisões ao mesmo tempo e fica passando de uma para outra. É claro que às vezes você está assistindo uma boa matéria no Fantástico, entra um comercial, você passa para um Domingo Espetacular, está mostrando uma matéria de cachorrinho, você gosta de cachorro, você para ali durante 10 minutos. Não é porque se é o Fantástico está ruim, você nem lembra, aí você volta lá para o Fantástico. Eu acabei ficando assim, um especialista em Ibope, entendeu? Porque você não tem muito isso. É o que eu falei. As pessoas que iam para o Drauzio e iam aumentando o Ibope é porque estavam zapeando. Pararam no Drauzio, e o Drauzio é muito comunicativo e iam ficando. Não é porque assim, agora estou sabendo que entrou o Drauzio, atenção, um ligava para o outro. Não é isso. Então, a gente percebia que aumentava por isso. Como tinha dia que ele entrava, às vezes, no meio de uma matéria do
do Domingo Espetacular, que ele não aumentava nada, porque a pessoa está lá assistindo a matéria de cachorrinho, entendeu? Então, não dá para ser assim. O jornal hoje, uma vez, sofreu muito com o Chaves, sabe? Assim, o jornal hoje assim, entrava junto com o Chaves. Aí eu te pergunto, que jornal que você faz para concorrer com quem está assistindo Chaves, né? Você vai fazer um jornal infantil, engraçado, mexicano? O que você vai fazer? Não tem saída, né? Não tem muita saída. Se você vai fazer um jornal bacana, legal. Agora, se as criançadas estão todas assistindo Chaves, eu não tenho muito o que fazer. Eu não tenho, assim, a estratégia ia mudar de horário, fazer outra coisa, porque não tem. Eu não vou fazer um jornal para concorrer com Chaves. Você imagina, eu fico pensando assim, na hora desses jogos da Copa do Mundo do Brasil, aí você passa lá para a Globo News, está lá o Estúdio I, a Andréa Sadi falando da PEC da transição. Eu falo que me dá dó, entendeu? Eu falo, até deve ter alguém assistindo, quem odeia futebol, não sabe quem é a bola. Mas putz, se você fazer um programa em cima do jogo do Brasil, na Globo, no Sport TV, né, assim, como é que você vai falar, o Estúdio I deu pouco ibope porque estava ruim? Não, porque estava passando o jogo do Brasil no outro canal. Né? Então, isso aí é muito claro para mim. Então, essa fase do Chaves foi duro, porque hoje dava 25 pontos, hoje dá 10, né? Assim, mas o Jornal Nacional dava 60 e hoje dá 28, 30. Então, esse BOP aí hoje é uma referência, é outra referência, porque não é os jornais vendiam 1 milhão no final de semana, né? E hoje vende 100 mil. Então, Não, antigamente a Folha e o Estadão, acho que para a molecada que acompanha muito esse canal, antigamente era uma bíblia, era uma lista telefônica o jornal de domingo, era um negócio, era uma competição, né? E tem até um cartoon do Milor Fernandes, que é muito engraçado, que é um cara, se abrir a porta da casa dele, está aquele estadão desse tamanho, assim, no chão, em cima do capacho. Aí ele olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu em São Paulo ontem? Aquele jornal desse tamanho. O que aconteceu em São Paulo para ter um jornal desse tamanho, né? Assim, não, e os jornais, assim, agora entrando na imprensa escrita, é uma coisa maluca o que aconteceu, né? Porque você tinha a Folhinha, você tinha o Guia de São Paulo, você tinha as folhas, você já teve Folha Ciência, você já teve o Caderno D, foram acabando tudo, né? O Folhetim, você tinha o Folhetim, você tinha. Me dá uma tristeza hoje, porque a gente comprava, o prazer era comprar o jornal de domingo no sábado, no início da noite. Ia naquelas super bancas e já estava lá, né, a folha desse tamanho, você comprava no sábado à noite. Hoje, você sabe que eu fui fazer uma palestra lá em Ponta Grossa outro dia, para estudante de jornalismo. Aí eu comecei perguntando assim, quem aqui, né, tava todos as séries, da primeira à quarta série de jornalismo, quem aqui de manhã acorda, vai na banca, compra o jornal, ou então abre a porta e pega o jornal na porta de papel? Só um cara levantou. Eu achei que eles iam levantar a mão só para mostrar, eu leio. Um cara levantou a mão, sabe? E falou assim, porque meu pai assina. Aí eu falei assim, gente, não existe mais, né? Não existe mais essa coisa do jornal escrito, por exemplo. Eu vou te confessar uma coisa. Eu moro num condomínio com 3 blocos, sei lá quantos apartamentos, são 12 andares. E eu assino a Folha, impresso, né? E eu fui perguntar para o meu porteiro quantas pessoas assinavam o jornal impresso, seja ele Estadão, Diário do Grande ABC, enfim, tanto faz. Só eu. No meu prédio, olha, há uns 8, 10 anos atrás, chegava uma pilha de 1 metro de revista Veja no sábado. Só tem um assinante aqui. E no meu prédio, eu acho curioso que tem um assinante da Piauí. Sabe? Às vezes, quando eu passo lá na portaria, vejo a Piauí lá dentro do plástico e falo, gente, será que assina a Piauí aqui nesse prédio? Porque ninguém assina mais. Não, Isto É chegava um tanto, Carta Capital, todas as revistas. Os porteiros ficavam assim, fim de semana deles, era uma loucura, porque chegava muito. E jornal, a mesma coisa. O jornal é só a Folha, só chega aqui em casa também. Assim, né? Você acha que. Desculpa, pode falar. Eu sou uma pessoa que eu não dirijo, eu nunca dirigi, eu nunca quis dirigir, nunca quis aprender a dirigir. Eu ando muito de ônibus, eu adoro andar de ônibus, apesar de ficar meio furioso de ficar 20 minutos esperando um ônibus. E eu sempre ando com uma sacolinha com jornal. A cara das pessoas, quando eu pego um jornal dentro do ônibus e abro, dobro, assim, tento ler, as pessoas até falam assim, gente, de onde esse cara veio que ele está lendo essa coisa aí? Eu me sinto um dinossauro, mas um dinossauro lendo jornal. Assim. Não, você vai no médico,
Você vai no médico, aquela mesa está lá cheia de revista, caras e tudo mais, e todo mundo. Não tem ninguém nem tem curiosidade de ver a capa, o que é. Não, até alguns vizinhos olham e falam, já me falaram, é o homem do jornal, o cara do jornal, porque eu sou o único que carrega um jornal de sábado e As pessoas domingo. não entendem hoje alguém que compra jornal de papel. Não, Assim, com certeza. E muita gente falou quando o Estadão mudou o formato, o tamanho, muita gente até falou que era o fim do impresso. Ali era o início do fim do impresso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Você acha que é isso mesmo, Alberto? Você acha que está caminhando para o fim mesmo? É engraçado porque eu acho assim, eu achava assim, porque eu gostaria de saber quanto que vende os jornais hoje, que a gente não tem muito essa noção. Mas eu acho que vender mesmo, eu tenho um jornaleiro aqui em frente na minha casa, tem uns 20 anos que ele deixa as coisas aqui na minha portaria. Deixava assim, a Bravo, as 4 semanais, hoje ele deixa a Piauí, a Super Interessante, que eu conheço, e a 451. São as 3 revistas só que eu compro dele. Porque antigamente era assim, Bravo, Bis, já passei por todas as revistas, ele deixava pilhas de revista aqui em casa. Ele falou que ele vende um jornal, às vezes, quando o Corinthians ganha no domingo. Alguém passa lá e compra o jornal na segunda-feira, você imagina. E é uma banca grande que vende, não é essa banca que vende só bonequinho de pelúcia, não. Vende jornal, vende revista, mas não vende mais nada. Ele está vendendo agora Coca-Cola, vendendo batatinha frita, porque do lado do hospital ele está sobrevivendo disso. Se ele depender de vender jornal. E eu sempre achei. Agora, o que eu acho engraçado, eu gosto muito de viajar e eu acompanho muito a imprensa internacional. Se você pegar, por exemplo, um jornal La Repubblica, da Itália, é um jornal que tem a revista de fim de semana, que tem o caderno de finanças na segunda-feira, que tem um caderno de esporte. É um jornalão. Traz, sabe o quê? A programação de televisão, a programação de cinema. Até hoje, quer dizer, aqui no Brasil isso desapareceu, porque ninguém mais pega. Deixa eu ver o que está passando na televisão para pegar a Folha de São Paulo, não existe mais isso. Eles continuam. E lá você vê demais pessoas comprando jornal na banca, sabe? Então, assim, na França, a mesma coisa. Então, que são 2 países que eu acompanho bem. Mas eu fico impressionado quando eu chego lá e que eu compro La República, eu falo assim, gente, olha o que eles publicam tudo que os jornais publicavam aqui há 20 anos atrás, eles continuam, eles não têm essa coisa, não vamos dar mais cinema não, porque isso está na internet. Né? Você vê a Folha, aproveitou a pandemia para tirar o guia da Folha, que eu achava muito legal, a revistinha de sexta-feira, e nunca mais voltou. Ali você tinha as exposições, você tinha. Mas se você procurar na internet, você acha. Sabe assim? Você até acha, você acaba indo, você não perde um filme porque você não ficou sabendo o que está passando. Mas era tão bom aquilo, você ter, né, o cinema, as coisas que estão, as exposições que estão tendo. Você tinha as críticas Pois dos né? filmes, era muito Com bom as mesmo. estrelinhas lá, né? Aquilo era muito bom. Por que será que acabaram com aquilo? Assim, né? Assim, porque acha assim, não está gastando papel, não está valendo a pena, não tem anúncio suficiente. Deve ser uma coisa assim, né? Então eu acho assim que, na verdade, os jornais hoje você pega a Folha, você fala assim, você leu na Mônica, você leu a crônica do Antônio Prata, você leu fulano, é mais isso do que. Deixa eu ver como é que foi, o que eles estão falando do jogo do Brasil ontem. Né? Eu não peguei hoje o jornal para saber o que. Nem olhei o que. Apesar de ele estar fazendo um caderno da Copa super bacana, acho que está super bonito, super legal. Mas eu não li a matéria. Como é que foi o jogo Brasil e Suíça ontem, entendeu? Então, assim, eu não sei até quando. A impressão que me dá é que vai ser um jornal de cronistas, um jornal de comentaristas, porque notícia mesmo é muito esquisito, né? Assim, agora, no jornal online que eu faço, eu critico muito isso, sabe? Eu critico, assim, eu comento muito isso, porque às vezes eles dão uns títulos meio assim, eu acho que não tem o menor sentido, que nem semana passada que eles deram um título assim, petista diz que vai não sei o quê. Quando você vê o petista é o Lula. Você dá petista no título, não existe isso. Ou é Lula ou é presidente eleito. Não é defendendo o Lula, não, mas petista diz que vai. Aí você acha quem que é o vereador aqui de São Paulo? Não, é o presidente da República. Né? Então eles têm umas coisas assim meio. Meio esquisito. O Estadão também, né? Não sei se você acompanhou a história da mão do negro, né? Assim, que é uma vergonha. Ilustrar uma matéria de
de que garotos brancos entraram na escola e mataram com a mão de uma pessoa negra, né? Assim, então, isso eu ponho muito no meu jornal, sabe? Assim, eu sempre comento essas coisas assim. Né? Mas eu não sei, E a impressão que eu tenho é que os jornais já deviam ter acabado. Para mim, tristeza, porque para mim a tristeza maior que eu tenho na vida é ver as bancas de jornal, porque eu sempre fui um rato de banca. Eu adorava, eu parava, qualquer país do mundo que eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu vou numa banca e fico olhando todas, mesmo em japonês, entendeu? Eu gosto de ver. Isso deve ser de esporte, isso deve ser de culinária. Então, eu gosto muito. E hoje, banca de jornal acabou, né? Não existe mais. Você não para numa banca para você ver o que tem lá, nada. teve um dia que eu vi uma banca, até que eu fiquei impressionado, porque ainda a banca era no centro de São Paulo. Eu não lembro qual ponto do centro, mas eu fiquei impressionado que ainda a banca colocava os jornais, né, ali abertos para você ver os destaques, porque realmente era uma coisa que muita gente parava mesmo na banca para ver o que estava falando ali. Você Era vê foto normal antiga, isso. Era... você olha e vê foto antiga, você vê no centro várias pessoas em volta da banca, assim, lendo as notícias. Hoje você passa por uma banca, você tem que perguntar, você vende jornal, né? Assim, porque você nem vê os jornais. Né? Agora, eu peguei, assim, eu tinha 20 e poucos anos, mas eu peguei na década de 70 a explosão dos fascículos, por exemplo, que foi uma revolução no país, né? Assim, porque não era questão de fascículo de culinária, era gênios da pintura, punha um disco de Tchaikovsky, que eram os compositores universais, tinha enciclopédias, era uma coisa assim, as bancas, era uma atração, parecia um shopping, era o equivalente a mais do que um shopping center hoje. E Abril, né? Você vê a falência da Abril, assim, que fala, gente, Abril, o que ela tinha de gibi era Mickey, Tio Patinhas, Pato Donald, Zé Carioca, aquilo eram pilhas e pilhas. Você parava na banca ali em Higienópolis, na Praça Vila Boim, eram pilhas. Hoje não existe mais Mickey, não existe mais Tio Patinhas, que é uma coisa que você vai na Itália, toda a banca está lá cheia de Topolino, que fala, gente, o Pato Donald, o Tio Patinhas continuam aqui na França, o jornal do Mickey. O jornal do Mickey continua lá saindo toda semana, sabe? Você fala, não é possível. O que aconteceu com o Brasil, né? Eu até vou pegar aqui um livro, eu ia pedir licença para o Alberto, tem uma coisa que ele falou no início da entrevista, de uma revista, que é muito interessante, que ele falou da realidade. E a realidade ela foi, de fato, um marco no jornalismo brasileiro, principalmente pelas capas, que eram mais ou menos, deixa eu pegar aqui, que eram capas incríveis da Era uma realidade. surpresa, né? Você não sabia o que vinha na capa da realidade, porque não era uma revista de notícias, né? Você mostrou uma aí da Mulher Brasileira Hoje, que foi um número censurado. Eu demorei anos para conseguir essa revista, porque ela foi censurada, ela não chegou nem a ir para as bancas, porque tinha uma imagem muito de longe de um parto, sabe? Assim, então eles recolheram. Essa aí, exato, que eles relançaram, né? Essa aqui foi em 2010, o relançamento. Alberto, eu me identifiquei muito com você, que eu também guardo uma porrada de revista aqui em casa, então a gente é muito parecido. As minhas são todas encadernadas, assim, todas, sabe, está tudo. Mas a realidade era uma coisa impressionante. E era feito por uma equipe. Eu não sei se você tem o livro sobre a história da realidade, que o Amil Não, Daim não tem. escreveu, é muito legal. Assim, que ele mostra assim, a crise que teve na Abril, né? Porque eles ficavam com ciúme, porque eles eram muito da imprensa. Eles fizeram a Bondinho. Se você conheceu a Bondinho, você sabe o que é a Bondinho, não? Não. A revista Bondinho, primeiro eu acho o nome genial, porque ela começou como uma revista do supermercado Pão de Açúcar. Sabe? Então, era a revista do Pão de Açúcar que chamava Bondinho. E o Bondinho era uma revista, começou como uma revista de São Paulo, mas eles tinham umas pautas, assim, os dois, eu tenho a coleção completa aqui em casa. Os 2 primeiros anos era sempre assim, na época do tobogã, a cidade está escorregando, era a capa. A cidade está indo assistir o jogo do Corinthians, a cidade está comendo grego. Eles faziam uma matéria sobre restaurante grego e punha na capa, assim, sabe, toda semana. São Paulo está comendo em restaurante grego. Eram umas pautas sensacionais. E a Bondinho depois virou, toda a equipe da Bondinho é que fazia depois a realidade, entendeu? E eles tinham assim, reportagens espetaculares, assim.
a realidade, eu sou muito fã da realidade, porque eles não tinham aquela pauta que hoje todo editor-chefe fala assim, mas qual é o gancho? Entendeu? Qual é o gancho, né? Eles iam assim, mandavam um repórter lá para como é que chama aquele mercadão que tem aqui em São Paulo? Vamos pegar o Mercado Central. Mandava um repórter, passa uma semana lá, não tinha pauta. De falar assim, você vai entrevistar os donos das bancas, ver quantos anos o fulano está aqui, nada. O cara ia para lá e voltava com uma matéria sensacional. Aí, se você falar hoje, vamos fazer uma matéria sobre o mercado de São Paulo, você fala, por quê? Está fazendo 100 anos? Está fazendo 50 anos? Qual é o motivo? Né? E a realidade não tinha motivo. Sabe? Assim, ela fazia uma matéria, assim, ela tem uma matéria sobre eu acho que é aquele que foi Iris Rezende, que foi governador de Goiás, quando ele tinha assim, uns 17 anos. E o título é assim: Nasce um político. Ninguém sabia quem era ele. Eles fizeram uma matéria tipo assim: vamos pegar um cara novo aí que está começando, faz discurso e tudo mais. Então, hoje só estão atrás da Ivete Sangalo, estão atrás da Anitta, estão atrás. Né? Ninguém tem coragem de falar assim: vamos fazer uma matéria com uma pessoa que está começando agora. E eles faziam demais. Eles tinham demais isso, assim, de falar assim: não, vai lá e faz uma matéria, entendeu? Assim, e o cara sempre voltava com a matéria sensacional. A cobertura da guerra do Vietnã, do Zé Hamilton Ribeiro, por exemplo, é impecável, porque ele não foi lá mandar notícias, sabe? Fazia uma coisa pessoal, era muito, muito na primeira pessoa, assim, era muito bacana, muito legal. E, Alberto, já que a gente está falando de jornalismo, impresso e tudo mais, eu queria saber sua opinião, porque essas eleições que a gente viu agora foi uma das mais importantes e uma das mais tensas, né? Mais Mesmo agora, bizarras, com fim, é. pessoas tentando, né, fazer um terceiro turno que não existe. Como é que você viu a cobertura da imprensa de modo geral? E o que você sentiu em ver tantos jornalistas apanhando por aí? Essa questão das fake news que cada vez mais assim vem com força, mesmo que a gente viu uma diminuição, mas mesmo assim está aí. Como é que você É, viu tudo isso? é engraçado, né? Porque assim, eu me lembro sempre do Santos Dumont, que inventou o avião, e quando ele viu os aviões bombardeando uma cidade na guerra, ele falou assim: olha o que eu inventei. Eu acho que a internet é a mesma coisa. Que a internet apareceu para ser uma coisa assim, nossa, que coisa maravilhosa. Né? A gente está aqui conversando, você não precisou vir aqui, não precisou pegar um carro, equipe, nada, a gente está aqui conversando. Então, eu acho que a internet está virando um monstro, né? Ela está virando um monstro. Essa coisa das fake news, por exemplo, virou uma coisa incontrolável, porque eu, às vezes, pego um Uber aqui de uma pessoa que é influenciada pela internet. Ela acredita que as eleições foram roubadas, que o STF roubou para o Lula, que o Bolsonaro que ganhou a eleição, e não tem Cristo que fale com ela, não, isso não existe. Não, eu vi. E começam a achar, virou, né? Porque agora a Globo, que é um lixo, que é de esquerda, é comunista, que era assim, a Globo que passou 6 meses, um ano, dois, massacrando o Lula, né? Era uma novela, aquela história do sítio de Atibaia, todo dia tinha uma matéria de 5, 10 minutos. Né? Entrevistaram o dono de uma lojinha de material de construção lá perto, que a dona Marisa foi comprar meia dúzia de tijolos. Ah, se ela veio aqui comprar tijolo é porque está reformando o sítio é dele. Então, hoje a Globo é tida como esquerdista, como lulista, né? Embaralhou a cabeça de todo mundo, né? Embaralhou total. Né? Agora, o que é curioso é o aparecimento da esquerda sem vergonha, né? Assim, literalmente sem vergonha. Porque as pessoas, ninguém falava, eu sou de direita. Né? Ficava aquela coisa meio assim. A saudade que eu senti esse mês passado. Gente, lembra quando era assim? PT contra o Serra, contra o Fernando Henrique, contra o Alckmin. Aquilo, eu votava no Lula, mas se o Alckmin ganhasse, ou se o Fernando Henrique ganhou, não era uma tragédia. Agora, eu só pensava assim, se o Bolsonaro for reeleito, não é assim, eu não gosto dele, que pena que ele ganhou, não. Uma tragédia para o país, né? Para o país, assim. Então, virou uma coisa muito, muito louca, assim, é louco, assim, porque você pode assim achar assim, o meu Corinthians perdeu, mas se você achar, mas se o Corinthians perder, vai ser uma tragédia nesse país, né? E o que aconteceu foi isso. Agora, a imprensa, eu acho que ela peca por uma coisa quando ela noticia todo dia
faltou vacina, papapá, papapá. Nós ouvimos o Ministério da Saúde e até o momento o Ministério da Saúde não deu resposta. Tinha que ser uma coisa mais contundente. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais assim, olha, o Ministério da Saúde não quer informar para você. Sabe assim? Porque não é assim, não deu resposta. E até o momento não deu resposta. E nem nunca vai dar. E se você perceber que toda a matéria que eles dão assim, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas, você não vê o resultado disso. Assim, eu não sei até agora se o Valdemar pagou os 23 milhões, ou se vai pagar. Não, ele tem 48 horas para pagar os 48. Tem 24 horas para se explicar por que a vacina não foi para Manaus. Nada eu vi o resultado. 24 horas depois, eles tinham que entrar com um plantão. Acaba de vencer as 24 horas e eles continuam não mandando vacina para Manaus. Seria mais interessante, eu acho. Porque eles ficam noticiando assim. Deu 10 horas, deu 2 dias. A ministra Carmen Lúcia deu 2 dias para o fulano. Depois, deu 2 dias para o filho do Bolsonaro se explicar o que ele estava fazendo em Doha. E você não sabe o resultado. Eu acho que ele não vai, não dá satisfação. E morreu aí o assunto. Ninguém vai atrás dessa notícia. Assim, tinha que ir atrás dessa notícia. Eu acho que seria assim, a França faz uma coisa muito legal. Os debates, por exemplo, na França são assim: põe um candidato aqui, outro ali. Fazem o debate. No dia seguinte, eles fazem uma análise do debate totalmente isenta. Não é porque alguém é Chirac, o outro é. Não. Eles param. Nós construímos 10 milhões de quilômetros de estrada. Aí frisa e fala assim: na verdade, foram 8 milhões e 740. Eles analisam todos os números que os dois candidatos dão e analisam, dão a mesma cobertura. Ninguém fala, mentiu, carimba, mentiu. Não falam em mentira. Sabe assim, nós construímos 12 escolas em Rouen. Aí fala assim, na verdade, construíram 11 escolas. Sabe? Então, assim, a pessoa fica sabendo. Aqui, a Folha costuma dar assim, os candidatos mentiram, não sei, mas tinha que ser uma coisa mais prática. Na televisão, fala, nós vamos mostrar que o cara, porque eles falam geralmente uns números malucos, né? Construímos 743,422 quilômetros. Parece, nossa, isso aí está exato, está correto, né? O cara sabe até os metros que foram construídos. Então, eu acho que falta um pouco dessa resposta, sabe, assim, mais imediata. E eu acho que eu não sei, eu assisto muito televisão aqui, acompanho para me fazer o meu jornal, estou sempre muito atento a tudo que acontece. Eles, assim, você pega as TVs a cabo, por exemplo, que era uma coisa, mesmo sites de notícia, no início falava-se, o site de notícia a cada minuto vai virar, vai ficar mudando as notícias. Repetem. A Globo News, às vezes você liga de manhã, está falando uma coisa, quando é 7 horas da noite, está falando a mesma coisa, sabe assim? Mesmo comentário, mesmo. Então, isso me cansa um pouco. Assim, eu acho que. Não sei, eu acho qual é a saída. Não sei qual é a saída, mas assim, eles andam muito preguiçosos, andam dando a matéria com o mesmo off do Jornal Nacional. Eu pegava uma matéria do Boris Casoy, que foi às 7 horas da noite, para pôr no Jornal do SBT, eu mudava ela toda, eu atualizava, abria com atualização. Eu nunca peguei o off do Boris Casoy e mandei a Lilian Vitfilli gravar e colocar no ar, entendeu? E agora você vê, acaba o Fantástico, você liga na Globo News, o Jornal das 10 está dando todas as matérias do Fantástico como se fosse uma novidade. Sabe? Eu acho isso esquisito. Você acha que a internet é a diferença disso tudo, dessas análises, de uma coisa mais solta? É o futuro de fato, né? Aliás, a gente já está no futuro, né? A gente está fazendo aqui. Mas o que você acha? Eu acho um pouco perigoso, assim, porque eu falei assim, eu acho que se eu fosse inventar alguma coisa, eu ia inventar uma internet só de títulos. Porque eu acho que 90% das pessoas falam assim, você viu que o fulano morreu? Eu vi, acabei de ver. Eu não sabe de que morreu, ele não leu, não teve paciência para ler nem o olho da matéria, ele leu que o Erasmo Carlos morreu. Assim. Então as pessoas estão lendo muito, muito superficial. Assim, se você falar assim, sabe essa guerra da Ucrânia, você fica assim, sabe, você está do lado de quem? Não, o Putin é um maluco, está bombardeando lá. Mas eu acho que eles são mesmo a internet, ela é um pouco superficial. Eu sempre acho que você tem que ser o máximo, em todas as matérias, você tem que ser o máximo de ser didático mesmo,
sabe? Explicar direito. Assim, eu acho que tem horas que eu sinto uma certa falha. Eu falo assim, mas por que aconteceu isso? Assim, sabe? Você não fica. E agora, a televisão peca também por qualquer imagem que você tem vira matéria. Você tem um cara entrando com um revólver numa padaria, põe no ar. A imagem é espetacular. O cara entra lá e põe um revólver na cabeça do cara. Então a televisão funciona muito assim. Então ficam dando assaltos, assim. E aí, quando dão uma resposta, né? Mataram um advogado que estava entrando em casa com o carro. Aí você vai. A polícia disse que só este ano já prendeu 700 bandidos, 400 assaltantes. A resposta que quando eles dão é essa, sabe? Assim, não é assim. Então fica uma coisa, você assiste aquela matéria, aí fica sabendo que a polícia falou que, nossa, já prenderam 500 pessoas assaltantes esse ano, que bom. E aí, até o próximo advogado morrer na porta de casa, né? Então, acho que eles falham um pouco disso aí, falham, assim, tinham que ser um pouco mais combativos, assim, mais falar assim, olha, é o que eu falei, né? Assim, a Secretaria de Segurança não quis responder para você por que não tinha policial lá na hora, sabe? Assim, não adianta falar não tinha policial, mas a gente já prendeu 200 pessoas, né? Esses assassinatos no Rio, por exemplo, é uma loucura. Você vê todo dia um garoto sendo assassinado e a mãe falando que eu quero justiça. Se você fizer uma colagem dessas eu quero justiça, você tem uma coisa de 1 hora de mães de pessoas negras falando que eu quero justiça, e depois dá em quê? Dá em nada, né? Essa mãe não recebe indenização nenhuma, não recebe nada, cai no esquecimento, né? Assim, a Veja tinha uma sessão muito legal, uns anos atrás, que chamava Em Dia. Então, eles iam atrás de todos os casos, sabe assim, fulano que matou fulano em 1990, então vamos lá ver o que aconteceu com ele. Então, hoje não tem muito mais isso, né? Assim, é muito... Eu acho que está meio... É muita notícia também, né? É muita notícia. Assim, eu fico imaginando que a pessoa que fica ali o dia inteiro na Globo News, pondo jornal de hora em hora, não deve ser muito fácil, não. Alberto, antes da gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você falasse dos seus projetos, da newsletter. Eu vi que você Tá. tem um site muito bacana também. Queria que você falasse um pouco. Eu queria, até separei aqui para mostrar os meus livros, né? Vou falar rapidamente deles que estão aqui. Ó. Essa história dos livros são engraçadas, porque quando eu estava no Fantástico, eu tive a ideia de publicar em livro aquelas grandes séries do Fantástico. Então, tinha a Volta ao Mundo, do Zeca Camargo, o Retrato Falado, do Denise Fraga, o Me Leva Brasil, do Maurício Cubruzzi. Então, assim, eu falei assim, por que a gente não transforma isso em livro? Mas não é assim, transformar, pegar o off e transformar em texto. A gente refez todos os livros. O Zeca Camargo pegou e mostrou como é que foi essa volta ao mundo dele. O Cubruzzi mostrou os personagens que ele entrevistou, os bastidores, mas ele escreveu, redigiu o livro. E isso foi um sucesso. Quer dizer, foi um sucesso assim. A gente começou com o Zeca Camargo, depois foi com a Denise Fraga. Aí eu passei a trabalhar também para a Editora Globo. Como se eu não fizesse nada no Fantástico, toda terça-feira de manhã, quarta-feira de manhã, eu ia para a Editora Globo e passava lá reunido com o pessoal, vamos fazer isso, fazer aquilo, vendo como é que estava o andamento dos livros. Aí, o tempo que eu fiquei lá, a gente lançou 14 livros pela Editora Globo. Todos eles foram para a lista dos mais vendidos. Assim, foi realmente um sucesso. E como eu conto caso, como eu estou te contando aqui agora, um monte de caso, eles ficavam insistindo, por que você não escreve um livro sobre isso? Escreve um livro também, escreve um livro para a gente. Aí eu tive a ideia de fazer O Mundo Acabou, né, que foi o meu primeiro livro, esse aqui realmente já está na 27ª edição, que é O Mundo Acabou, que é contando coisas que desapareceram do mapa. Né? Então você tem aqui o papel de seda que envolve a maçã, você tem o Anticário Xavier, o óleo de bronzear, você tem as revistas, né? Assim, o Coroinha da Igreja, umas coisas assim, o Cruxe, tem de tudo, Cinca Xambó. Aí eu ia fazer um dicionário, e que aí depois eu falei assim, gente, para cada produto, cada coisa dessa aqui, por exemplo, o horizontal e vertical da TV, né? Que toda televisão tinha lá horizontal e vertical, que você tinha que ficar ajustando. Então, eu comecei a contar, eu conto uma historinha sobre cada uma dessas coisas, né? Aí, assim, todo ilustrado, esse livro foi um sucesso. Aí eu fiz esse, e falei, não, você tem que fazer outro, você tem que fazer outro. Aí eu fiz afinal, o que viemos fazer em Paris, que eu reúno todas as minhas coisas que eu tinha de Paris, e também todo ilustrado. Tem uma parte aqui só de discos, que eu recebia lá os discos embalados no meio de 2 placas de isopor,
ia de navio, porque era muito caro. Hoje, quando eu vejo o Spotify aqui, ia de navio, porque era muito caro mandar aéreo. E eu ficava enlouquecido, porque eu passei 7 anos sem vir aqui. Eu vi nascer assim, Belchior, esses cantores mais hoje não são mais jovens, mas enfim, eu ficava assim, gente, quem que é esse Belchior que está todo mundo falando? Aí me mandavam o disco do Belchior, eu conto essas histórias aqui. Aí eu fiz depois o Admirável Mundo Velho, que são frases que desapareceram também, sabe? Assim, então, tipo assim, chama a Rádio Patrulha. Né? Ninguém mais fala chama Rádio Patrulha, ninguém fala Rádio Patrulha, né? Põe na caderneta, que era o que os caras do mercado falavam assim, vou comprar uma coisa ali, você põe aí na minha caderneta, que era a cadernetinha aqui, anotando que ele pagava no fim, no fim de mês, no fim do mês. Fiquei encafetado. Vira o disco, é muito bom, né? Que a pessoa ficava contando o mesmo caso a vida inteira. Não, vira o disco, vira o disco. Hoje ninguém mais, depois do CD, ninguém mais virou o disco, ninguém nem tem mais CD, né? Aí eu fiz um outro que eu gosto muito, que é Onde Foi Parar Nosso Tempo, que eu conto exatamente, por exemplo, assim, cadê o tempo que você ficava esperando o telefone dar sinal? Cadê o... Você pega uma fralda, as mães compravam fralda de pano, depois tinha que lavar a fralda, pôr para secar, passar a fralda, hoje é descartável. Cadê aquele tempo que ela gastava, né? Cuidando dessas fraldas da criança? Hoje não, pegou a fralda, jogou fora, já pôs outra, era para estar sobrando tempo para todo mundo, né? Assim, então, assim, tem aqui, quer ver? Ó, tem até o Todd, o chocolatado, que não era como é que você fala? Mistura sem. Tem um nome isso. Custava misturar, entendeu? Ele não dissolvia no leite. Então você ficava 5 minutos ali misturando. Onde foi parar esse tempo? O micro-ondas, né? Eu lembro que eu chegava do cursinho, a minha mãe já deixava a comida toda pronta, mas eu tinha que esquentar um arroz, esquentar um feijão, esquentar isso, fritar o bife. Hoje você põe 30 segundos no micro-ondas, e cadê o tempo que você passava esquentando comida? Aí hoje o tempo você está ali no celular se divertindo, você está no engarrafamento, o tempo que você passava escrevendo carta, né? Se ninguém mais escreve carta, você passava 1 hora escrevendo uma carta, agora você não escreve mais carta. Então eu pergunto onde foi parar o nosso tempo. Aí eu fiz depois tudo para a Editora Globo, o pequeno dicionário da língua morta, que são palavras que também né, cupincha, comuna, as pessoas hoje falam que é comunista, né? Naquela época era comuna. A menina é muito cocota, o chiado do disco, chapa, por exemplo, né? Eu ponho assim, chapa, que é a radiografia do pulmão, mas ninguém falava. E hoje você fala raio-x, você não fala radiografia do pulmão, né? Mas falava assim, tem que tirar uma chapa, né? Aí eu ponho assim, hoje chapa do pulmão virou raio-x, né? Cirsia uma roupa, cirsia é fazer um reparo. O velho caquético, né? O cara meio com Alzheimer, você fala, nossa, o fulano está caquético. Então são palavras que a gente não usa mais. Até o Cabral, que era a nota de R$ 1.000, era o Cabral. Aí você falava assim, me empresta um Cabral aí. Sabe assim? São coisas que você não vai lembrar nunca. Aí eu fiz depois o Alma do Negócio, que são as propagandas dos anos 50, 60 e 70. Então, separado por assuntos, também é tudo muito, muito ilustrado, tá vendo? Tem todas as propagandas. Então, eu mostro, por exemplo, o machismo, né, dos anos 50, que era assim, o anúncio falava assim, peça ao seu marido um liquidificador, sabe? Assim, nunca eram assim, você vai, compre um liquidificador, né? Era sempre assim, peça ao seu marido. E quando ele era dirigido ao marido, dê para a sua esposa um liquidificador, tal, dê para a sua esposa uma lavadora. Então mas é impressionante porque era assim mesmo. Aí tem um só de cigarro, que era o símbolo do esporte, de gente forte, de gente sadia, ao sucesso com Hollywood. Era só esquiador, gente pulando de asa delta, né? Era o contrário do que é o cigarro hoje. Tem um capítulo que é só querendo que as crianças engordem, né? Aí fala assim que Nescau tem gosto de festa e engorda e faz crescer. Hoje, se você quiser anunciar um produto que engorda, você não vende para ninguém, né? Aí tem um que é muito engraçado, que é o da ditadura, que é uns que eu não conhecia, né? Que são dos anos 70, que você tem aqui, por exemplo, não dá muito para ver aqui, mas eu vou ler para você aqui, do detergente ODD, que é uma mulher com uma boina, uma metralhadora na mão,
escrito assim, no auge da ditadura. Mulheres de todo o mundo univos, gordura não, ODD sim, a favor das panelas limpas. Imagina, eles usavam a imagem de uma guerrilheira e passava, isso passava, né? Aí, assim, por exemplo, era proibido pichar muro, pichar essas coisas. Aí eles faziam uma coisa de moda, pichando as paredes. Tem uma do Ford Galaxy, né? Você deve conhecer, né? O Ford Galaxy, aquele carro enorme, que é sensacional, que é assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É uma mulher, tá vendo? Toda amordaçada dentro do porta-malas do Galaxy, que você não sabe se é uma terrorista presa, se é uma pessoa sequestrada. Assim, quem disse que o porta-malas do Galaxy não pode usar para qualquer coisa? Uma mulher amordaçada, né? Assim, gente, como é que isso aqui? Isso é um anúncio do Ford Galaxy, assim, oficial, né? Então tem esse. Hoje em dia era cana. Hoje em dia era cana. Imagina, né? Assim, você colocar uma coisa. Aí tem uns assim. Os cigarros são bons, né? Assim, é importante é ter charme. Ele foi uma mulher linda, assim. E o cigarro era realmente um charme, né? Eu fiz esse aqui sobre. É uma coleção que tem em Belo Horizonte, chama BH, Cidade de Cada Um. Aí eu escrevi sobre o bairro do Carmo, que é onde eu nasci. E meu pai construiu uma casa lá assim, em 1950, que ele pegava o bonde e tinha que descer 4 quarteirões antes da casa, porque o ponto final era no meio de uma floresta, e hoje é o centro da Savassi, que é a Ipanema de Belo Horizonte. Então eu escrevo que o bairro mudou todo, hoje o bairro é só comercial, naquela época só tinha casa, você conhecia todos os vizinhos. E eu estou escrevendo um que eu devo lançar ano que vem, que eu estou gostando muito, que chama O Ano em que Você Nasceu. Então, são 50 capítulos que vão de 1950 até o ano 2000. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, assim, 1950, tudo o que aconteceu. Quem era o presidente, qual era a moeda, quem ganhou os campeonatos de futebol, quem ganhou a Copa do Mundo, quem era o Papa, quem ganhou o Nobel de Literatura, quem ganhou. Então, eu faço uma pesquisa geral e escrevo uma grande crônica sobre aquele ano. Pego moda, os livros que estavam nas listas dos mais vendidos, os discos, as músicas da época. Então, quer dizer, cada ano conta tudo isso dentro de uma matéria que é um apanhado, né? Mas eu acho legal porque você nasceu em que ano? Você nasceu em Eu nasci em 85. 85. Então você vai pegar lá 85, o disco music, sei lá, o rock brasileiro, de 1950, que é o ano que eu nasci, até 2000, vou fazer 50 capítulos. Eu estou em 1967, eu estou doido para chegar em 68, porque 68 foi um ano quente, né? Assim, eu já tinha 18 anos, então é uma pesquisa que eu vou fazer, mas é muita coisa da minha cabeça, assim, que eu lembro bem, né? Assim. Bom, esse eu vou querer autografado. Tá bom. Ele deve sair pela Geração, editora Geração. Não, já tô ansioso porque é sensacional e além desse que você está preparando, esses outros é indispensável para quem gosta de história. Enfim, é sensacional. É muito divertido. Assim. Esse aqui, todos eles eu gosto muito, sabe assim. Eu tenho aqui um capítulo que é só as pessoas famosas fazendo. Então você tem aqui o Jô Soares fazendo anúncio das Havaianas, você tem Juca Chaves fazendo televisão, Hebe Camargo, o capítulo chama Momento Caras. Então tem Hebe Camargo fazendo. Não, fica claro aqui uma obsessão que as pessoas tinham pela roupa bem passada, sabe? Então era um tal de tergal, a calça assim, não amassa, a calça não amassa, então você senta, levanta, ela nunca amassa. Era uma preocupação de dar roupa. Hoje ninguém nem passa roupa mais. Mas olha, fica a dica, né, para todo mundo que está assistindo a gente aí para procurar e ter esses livros na sua estante. É fantástico, né? Vão gostar, certamente. E fica essa dica aí que vale a pena mesmo. Alberto, te agradecer por ter colocado o seu tempo aqui à disposição. Muito obrigado pelo papo. Foi uma honra falar com você. Você que é um profissional incrível, com tanta história, com passagens brilhantes por diversas emissoras e veículos impressos. Eu fico muito contente de você estar aqui. Eu gostei muito também do papo, assim, achei super bacana. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de contar essas histórias. Assim.
Eu lembro Pode que meu falar. pai, quando eu passei no vestibular de jornalismo, só tinha uma escola de jornalismo em Minas Gerais. Meu pai achava que não precisava estudar jornalismo. Jornalista era o cara que escrevia em jornal e depois do jornal ia beber cachaça no bar. Então, quando eu passei no vestibular de jornalismo, ele falou assim, mas você vai viver de quê? Sabe assim, quem é que vai pagar suas contas, né? E depois ele ficou no maior orgulho quando ele via meu nome assim no Fantástico, nas coisas, ele ficava assim, gente, sabe? Guardava todas as minhas matérias. Assim. Então, tem muita história legal para contar. Obrigado mesmo por você ter aceito o Obrigado a convite você. e torcer para que esse livro saia logo e que você tenha muito sucesso cada vez mais Tá. nos seus projetos, em tudo que você tem feito. Muito obrigado, Alberto. E eu já estou aqui com o seu zap. E lembrando, assim, quem está assistindo a gente, que se quiser receber o Sol, que é o jornal online que eu faço, é só me mandar um e-mail, ou o e-mail é vilasnews@uol.com.br. É Vilas com 2 L's, tudo junto. vilasnews@uol.com.br. Manda o nome, o WhatsApp, ou então o e-mail, que eu incluo no mailing e passo a mandar. As pessoas que recebem. Eu vou colocar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Quem quiser mandar um e-mail para ter a newsletter, está aqui no e-mail. Assim, no final eu tenho, porque quem quiser contribuir com qualquer coisa pode contribuir, que me ajuda a pagar as assinaturas das revistas, tudo mais. Quem não quiser contribuir também não tem problema, na atual conjuntura não tem problema. Mas os contribuintes têm nome lá assim, você vai encontrar lá Antônio Prata, Chico Buarque, Monja Cohen, tem uma turma lá assim, pesada. Só gente fina. Você contribui assim, porque eles gostam do sol. É bom ter sol todo dia. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo papo. E para você que assistiu até agora também, muito obrigado. Valeu mesmo e até mais. Agradeço a paciência de todo mundo. Um grande abraço para você, Fábio.